Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Christian Cerávulo, maquiador, e sejam bem-vindos ao meu canal de maquiagem. Essa semana eu postei lá no Instagram essa maquiagem linda que eu fiz na Carol e teve uma repercussão muito legal. Se você não me segue no Instagram, tá esperando o quê? É @ravolomakeup. Todas as dicas e conteúdos de maquiagem eu posto primeiro lá. Essa é uma maquiagem social, ou seja, ela vai funcionar para noivas, madrinhas, convidadas, formandas e até debutantes. A maioria dos subtons usados são quentes, porque essa é a temperatura de pele da Carol. Eu quis trazer uma atmosfera mais despojada e foi por isso que eu fiz uma trança embutida lateral, que ficou lindíssima. E a Carol, ela tem os olhos levemente caídos, então nos olhos eu usei uma técnica para levantar o olhar. A proposta ficou muito linda e usável e eu espero que vocês gostem. Vamos assistir? Então eu vou começar fazendo uma limpeza com esse tônico da Catarine Hill para tirar qualquer sujidade, qualquer impureza e resto de maquiagem. Eu passo com um algodãozinho por todo o rosto. Em seguida eu vou hidratar com esse creme da Nivea. Eu gosto dele pelo preço, porque ele funciona em qualquer tipo de pele e prepara a pele muito bem para maquiagem. Para a área dos olhos, eu vou usar esse creme aqui da MAC. Ele não é para essa região, mas eu sinto que a maquiagem assenta muito bem quando eu uso ele. E para os lábios eu vou usar Carmex. Esse para mim é o melhor hidratante que existe. Ele hidrata os lábios até mais ressecados. Fica tudo muito macio e é ótimo para quando a gente vai usar batom mate. Se você quiser ver essa preparação de pele com mais detalhes, tem um vídeo completo de como eu faço a preparação de pele lá no meu IGTV. Dá uma olhadinha, é @ravolomakeup. Em seguida eu venho com esse primer da Candice Berenice. Ele é ótimo para linhas de expressões e poros porque ele disfarça muito bem essas texturas. E para fazer a correção de cor, eu uso o Dermacolor da Kryolan. Eu vou começar com a cor DF2, que é esse coral, na região das olheiras, que são um pouco mais escuras, ao redor dos lábios e em algumas manchinhas que tem na pele dela. E eu venho dando o acabamento com esponjinha. Para terminar essa camuflagem, eu venho com um pouquinho do mesmo corretivo da cor dela sobre essa região que ficou mais alaranjada. Como base, eu vou usar a Tany Doll da Lancôme. Ela, para mim, é a melhor base que existe. Ela funciona para todo tipo de pele, seca, oleosa, madura e jovem. Eu vou aplicar depositando para não arrastar essa camuflagem que eu já fiz embaixo. E também dou o acabamento com a esponjinha. E para fazer as áreas de iluminação, eu vou usar um dos meus corretivos favoritos, que é esse aqui da Makeup Forever. Eu faço um triângulo invertido abaixo dos olhos e puxo um pouquinho para o nariz e venho dando acabamento com a esponjinha. A testa eu quero deixar um pouco mais estreita, então eu faço um desenho mais vertical e venho dando acabamento com a esponja também. O maxilar eu quero destacar e expandir, então eu venho aplicando esse corretivo e eu espalho com o pincel para não ter nenhum acúmulo de produto. E eu também dou acabamento com a esponja. No nariz, é claro, para dar aquela afinada, eu venho com o pincel lápis fazendo uma linha bem fina. Para o contorno eu vou usar essa paleta da RK by Kiss, que eu tenho achado ela ótima para contorno cremoso. E como essa é uma proposta mais aquecida, eu vou fazer um contorno mais quente e eu aplico ele abaixo do zigomático e venho puxando para fora. Aplico também na testa e nas têmporas e na linha do cabelo eu venho com um pincel fino aplicando na raiz do cabelo, para não dar aquele efeito de máscara e parecer que o contorno é dela e tá vindo de dentro para fora. Abaixo do queixo eu não puxo o contorno junto ao maxilar dela, eu puxo um pouco para baixo, porque isso, junto com a área iluminada que a gente fez, vai deixar mais quadrado esse maxilar e destacar um pouco mais. E venho, por fim, dando acabamento com a esponjinha. Pro blush eu vou usar esse batom da Catarine Hill, que é o mesmo que eu vou usar nos lábios depois. Eu venho depositando na região de transição do contorno e puxando pro zigomático. Isso levanta o rosto. O blush, quanto mais alto você puder colocar, mais levantado e mais jovem esse rosto vai parecer. Mas também não vai colocar o blush da bochecha nas têmporas. É na região mais alta possível. Tudo tem um limite. Agora eu vou selar abaixo dos olhos com esse pó da Vizela, que é para essa região. Ele não é tão fino quanto eu esperava que fosse um pó para essa região, mas ele segura a maquiagem impecável por muito tempo aqui, sem craquelar. Para uma pele jovem, eu recomendo e eu acho ele bem bom. Eu aplico ele com um pincel bem macio e pequeno e faço movimentos para que ele entre em todas as micro-reentrâncias dessa região. Eu vou usar esse iluminador da Dior para selar o blush, o zigomático, a testa mais pro meio para dar uma afinada, o queixo. Eu gosto de selar essas regiões com iluminador porque quando ela movimenta o rosto, dá esse efeito de glow. E para finalizar, no topo do nariz com um pincel lápis para dar aquela afinada. Para selar o rosto, eu uso o pó da Dermacolor num puff de pó e eu venho pressionando gentilmente esse puff contra o rosto dela. Indo para os olhos, eu vou começar com um dos meus primers favoritos, esse daqui da Pillow Easy. Eu uso essa esponjinha triangular para aplicar, porque a base reta dela me facilita muito
aqui na pálpebra inferior. Eu já aplico e dou acabamento. A paleta que eu vou usar agora é essa daqui de bronze, da Quindice Berenice. Eu vou pegar uma sombra de transição, aplicar com um pincel lápis e dar um acabamento com um pincel mais fino. Eu não vou precisar ligar o canto externo na parte de cima e de baixo, porque essa técnica vai ter um recorte aqui. Para a pálpebra superior, eu pego a mesma cor de transição e aplico com um pincel fofo para fazer uma transição bem sutil na região inteira. Eu pego um pincel fofo um pouco menor e intensifico essa cor de transição um pouquinho mais para baixo. Em seguida, eu pego um marrom mais escuro e venho marcando esse côncavo com um pincel fofo. Depois, eu escolho essa paleta da Kryolan, eu pego o marrom mais quente e escuro que eu tenho e aplico no último cílio do canto externo dela. Concentro nessa base e vou puxando para o meio. A cor de transição da paleta da Quindice Berenice, eu concentro no canto interno para dar uma corzinha aqui. Para dar um brilho, eu vou usar esse pigmento da Catherine Hill. Eu aplico ele no canto interno e puxo para o meio, dando uma esfumada. Se eu não fosse tirar fotos específicas dessa maquiagem depois, essa quantidade de brilho estaria suficiente para mim. Mas como eu quero que esse brilho saia bastante na foto, eu vou trazer um pouquinho de glitter bem fino para intensificar esse brilho. Eu vou aplicar a cola de glitter da NYX com um pincel fofo no canto interno. Em seguida, eu venho com um pincel menorzinho e aplico esse glitter pontualmente aqui no canto interno. Como o olho dela é levemente caído e eu escureci o canto externo, para essa sombra não pesar o olho dela e fazer cair mais ainda, eu vou escurecer o canto interno da pálpebra inferior. Assim, vai ter um balanço nesses tons e o olho dela vai ficar mais para cima. Eu aplico o BT Velvet na cor brown na linha da água, venho com um pincel fino depois, esfumando ele, e com uma sombra para intensificar essa cor. Eu pego aquela sombra de transição da Quindice Berenice e venho dando acabamento. Agora, eu vou usar um corretivo da Contém 1 grama para fazer um recorte no canto externo e levantar ainda mais esse olhar. Eu uso um pincel super preciso e deposito com a pontinha do pincel onde vai ser o recorte, e todo o excesso de produto eu puxo para baixo. Por fim, eu dou o acabamento com uma esponjinha e esfumo o limite desse recorte para ele ter um fim. Agora nos lábios eu vou usar esse lápis da RK by Kiss. Eu faço um esboço, eu aumento onde tem que aumentar, deixo simétrico onde é preciso e em seguida eu uso o batom da Catherine Hill e um pincel super preciso para fazer o desenho. Eu contorno a linha do esboço para deixar ela mais precisa e pinto o meio. Como o pincel é super preciso, eu só dou acabamento se eu errei algum traço. Nesse caso, não vai ser necessário. A sobrancelha eu gosto de começar fazendo o traço na parte de cima. Eu começo do meio e puxo para fora. Eu faço um traço na parte de baixo, só que eu começo ele no início da sobrancelha e venho até a parte de fora na cauda. Eu esfumo para cima o traço de baixo e também esfumo para baixo o traço de cima. Isso vai preencher a sobrancelha e dar aquele efeito de sobrancelha com o início esfumado. No fim, eu puxo um tracinho para dar aquele efeito de sobrancelha bem desenhada e super polida. Apesar dela ser morena, ela tem luzes. E eu não quero essa sobrancelha muito escura. Então eu venho com uma máscara de sobrancelha mais clara para amenizar esse tom. Colocar os cílios postiços por baixo, o que importa é que eles estejam pretinhos e curvados. Por isso eu falei para ela usar o próprio rímel dela e ela mesma aplicar para a gente economizar tempo. Como essa forma de aplicar cílios é mais complexa, se você quiser saber como eu faço, eu coloquei um vídeo no meu IGTV explicando todos os detalhes de como eu faço essa técnica. Dá uma olhadinha lá, é @ravolomakeup. Agora, para finalizar, eu vou pegar um iluminador líquido e vou aplicar em mim e espalhar. Eu pego uma esponjinha bem macia e dou batidinhas aonde eu apliquei esse produto. Em seguida, eu carimbo esse iluminador nas áreas em que eu tinha passado o iluminador nela. Eu adoro essa técnica, porque a pele ela fica com uma textura muito mais macia e o brilho fica muito mais intenso. Olha só como fica lindo! E essa foi a proposta de hoje. Uma noiva alegre, mais despojada, em tons quentes e rosados. E se você acompanhou esse vídeo até aqui, eu quero agradecer muito pela atenção e carinho. E se você gostou dessa maquiagem, eu faço ela em você. Aqui na descrição você encontra o meu contato e eu te atendo em qualquer lugar do Brasil. Lembra também de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações. Assim você vai estar sempre por dentro dos conteúdos de maquiagem. Mais uma vez, muito obrigado e vejo vocês na próxima maquiagem. Tchau, tchau!